anunciando que você também crê que você vai morrer e vai ressuscitar com Cristo, assim como ele ressuscitou. Então, o batismo, a imersão nas águas, significa estou morrendo para quem eu era e eu estou, quando você se levanta das águas, você está dizendo, eu estou nascendo um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje, gente, eu vou estar falando com vocês sobre batismo nas águas. E hoje eu quero quebrar muitos tabus aqui, que eu sei que muitos lugares, coloca como talvez obstáculo, empecilho para que alguém venha fazer a prática do batismo nas águas por imersão. Ok? Primeiro de tudo, eu queria estar lendo com vocês um versículo que está lá em Efésios, capítulo de número 4, que fala assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É isso mesmo, um só batismo, ok? E eu também queria ler outro versículo com vocês, que está em Atos, capítulo número 2, versículo 38, que fala assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, ou seja, tem que ter consciência para batizar. Não existe batismo inconsciente. O batismo bíblico, o que a Bíblia está pregando, é um batismo consciente. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui tá uma chave muito importante, que para você se batizar, você tem que ter a consciência do que você está fazendo, você tem que ter consciência dos seus pecados e você tem que ter consciência da escolha que você está fazendo, porque nós temos o livre-arbítrio, então nós temos que escolher a quem seguir, a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos cultuar. E a prática do batismo em si, ela é uma declaração pública do que você crê ou do que você acredita. Então, o batismo por imersão, ele é um batismo de obediência depois que você aceita a fé em Jesus Cristo, Então, gente, eu sempre gosto de falar aqui no movimento que é mais ou menos assim: quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está colocando uma aliança de noivado no seu dedo. Mas para concretizar essa união, para isso ser público, precisa ter o batismo nas águas, isso mesmo. Por que, Larissa, precisa ter o batismo nas águas se eu já aceitei Jesus? Por quê? Porque se você acredita que Jesus morreu na cruz por você, foi sepultado e ressuscitou para a vida eterna, quando você se batiza publicamente, você está anunciando que você também crê que você vai morrer e vai ressuscitar com Cristo, assim como ele ressuscitou. Então, o batismo, a imersão nas águas, significa estou morrendo para quem eu era e eu estou, quando você se levanta das águas, você está dizendo, eu estou nascendo um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém? Gente, batismo nas águas é algo muito simples, É algo muito corriqueiro que tem aí nas igrejas, que tem ministérios, células. Aqui nós já realizamos muitos batismos e eu queria dizer para você o seguinte, que o batismo não existe nenhuma regra na Bíblia, a não ser
uma que eu já vou contar para vocês, que possa te impedir de ser batizado. Então, se você passou aí em algum lugar e falar assim, olha, você está fumando, você não pode batizar, isso não é bíblico. Olha, você ainda está amaziado, ou você ainda não está bem na sua vida, você está em adultério, em fornicação, você não pode batizar, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, ok? Então, se alguém falou para você que você tinha que fazer um cursinho de 6 meses para batizar, isso também não é bíblico. Quando a pessoa tem a necessidade, nasce a vontade dentro do coração dela de se batizar, nada pode impedir essa pessoa de descer as águas e tornar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, é o Rei dela. Então, gente, quando a gente aceita Jesus, nós colocamos uma aliança no dedo de compromisso. Mas o dia que nós descemos as águas, o dia que nós aceitamos Jesus ali nas águas e nós temos a imersão nas águas, isso está significando no mundo espiritual e no mundo físico que esta pessoa, ela está aceitando, se casando, ela está selando a aliança dela publicamente diante dos homens na fé que ela crê que é Jesus Cristo, ok? E eu sempre aqui, para os religiosos, para as pessoas que vêm me indagar, mas eu acho que eu não estou pronta, eu não estou preparada, a minha vida ainda não está certinha. Gente, se você for esperar a sua vida ficar certinha para você se batizar, você não vai se batizar nunca. É verdade. Porque eu não deixei de ser pecador e um monte de gente não vai deixar, a não ser que seja um ser glorificado, tenha acabado de morrer e foi para a glória. Então eu quero dizer para você que isso tudo são alienações que o próprio inimigo coloca na cabeça das pessoas, porque a partir do momento que você se batiza nas águas, a sua escolha ela é eterna. E ela é significativa demais. A sua escolha, ela é irreversível. A partir do momento que você desce as águas, você está se casando com o Filho de Deus. Você está declarando que entendeu que o Filho de Deus veio nessa terra morrer por você e através desse ato da cruz, você tem o direito da vida eterna. Ok? Gente, vou estar lendo para vocês uma passagem para quebrar todos os paradigmas e os tabus da sua cabeça, o engessamento aí do seu coração, tá bom? Presta atenção nisso daqui. Atos, capítulo 8, do 26 ao 39. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E Felipe se levantou e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace. Quem que era Cândace? Rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido em Jerusalém para adoração. Então esse etíope, ele estava regressando de Jerusalém, ele tinha ido adorar, né? E ali Felipe vai se encontrar com ele. E regressando, assentado no carro, o etíope estava lendo o livro de Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e junta-te a este carro. Ou seja, o Espírito Santo falou assim: Felipe, cola aí no carro do etíope que eu tenho um mistério, eu tenho algo para fazer aqui agora. Aqui e agora. Pega essa chave aí, ok? E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ou seja, ô etíope, você está lendo que você está entendendo o que você está lendo? E o etíope disse assim para Felipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse.
E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Aqui, na parte que está falando sobre a ovelha, né, que foi muda, foi tosquiada, não abriu a boca, está se referindo ao nosso Jesus. E o Eutíope que queria saber a quem se referia, a quem o profeta Isaías estava se referindo. Então, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e anunciou a Jesus. Então ali o Felipe começou a falar de Jesus, indo eles no caminho, chegando ao pé de alguma água, o eunuco disse para o Felipe: eis aqui uma água, o que me impede de ser batizado? E disse o Felipe, e aqui que eu quero falar para você que é a única condição que pode te impedir de ser batizado. E disse Felipe: é lícito, ou seja, você pode, você tem direito, se você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E respondeu ele e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tentando Filipe com o eunuco, o batizou. Gente, vocês têm noção disso? Felipe encontra eunuco no mesmo dia. Ele estava lendo a passagem de Isaías, que estava se referindo a Jesus. Ele não estava entendendo. Pediu para Felipe subir ali no carro dele. O Felipe falou sobre Jesus, sobre a ressurreição. E aquilo ardeu no coração de Felipe. Ou seja, ardeu no coração do eunuco. Ele virou para Felipe e falou assim: o que me impede de ser batizado? Gente, Felipe falou assim: é lícito, você tem direito, mas você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você tem que crer de todo o seu coração. E ele vira para Felipe e fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eles continuaram andando, acharam uma água ali e o eunuco mandou parar o carro, desceram ambos e o Felipe batizou o eunuco. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não se viu mais, e ele não viu mais o eunuco, né? E ele, jubiloso, continuou o seu caminho. Então, gente, aqui está uma história de alguém que encontrou a luz da verdade no mesmo dia. E ele só precisou de entendimento para que ele soubesse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus Cristo tinha morrido por ele numa cruz. E através desse ato de fé, ele pediu para Felipe o batizar. E a única coisa que pode impedir você de ser batizado, a única, é você não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O resto é tudo mimimi. O resto é tudo tabu. Não é bíblico. Não está na Bíblia. Então, gente, se você tem dúvida do que significa o batismo nas águas, leia Atos capítulo 8, tá lá do 36 ao 39. Então não tem conversa fiada, não tem 6 meses de curso. Tudo bem, respeito os lugares que falam que tem que ter 6 meses, que tem que ter não sei quanto período, não tem que ter não sei quanto discipulado. Mas será que essa pessoa tem 6 meses de vida na Terra? Será que essa pessoa tem esse tempo todo? Será que esse tempo
O diabo não vai entrar numa guerra espiritual tão grande ao ponto de fazer essa pessoa desistir? Meu amigo, minha amiga, aqui no nosso movimento, se a pessoa falar para mim que quer se batizar, que tá ardendo no coração, a gente faz um estudo explicando tudo isso que eu tô falando, que o batismo é um ato de fé, que o batismo é o anúncio público da sua fé em Jesus Cristo. Aqui nós antecipamos 2, 3 dias antes uma aula para aqueles que desejam se batizar, e nós vamos numa piscina, num rio, e ali nós fazemos um batismo corriqueiro e comum. E é só isso, gente. Não tem mistério, não tem tabu. E esse ato, que é o maior, para mim é o maior ato profético, porque você está se casando com Jesus publicamente. Você está seguindo um mandamento, porque, gente, o batismo, ele é um mandamento, assim como fazer discípulos. Então, para mim, um dos maiores mandamentos bíblicos que existe é se batizar nas águas. É ter a consciência dos meus pecados, que Jesus morreu na cruz por mim, que através dele todos os meus pecados são curados, né? São redimidos na cruz. E por causa disso, eu tenho o direito da vida eterna. E, gente, o batismo é algo tão sobrenatural, porque a partir do momento que você batiza, você está declarando no mundo espiritual: eu estou morrendo para quem eu era e eu estou nascendo novamente, um novo homem, uma nova mulher. Eu estou tomando posse da ressurreição, eu estou tomando posse da vida eterna. Hoje eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Gente, o batismo é isso. O batismo é algo tão simples. Ah, Larissa, mas tem gente que se batiza e se desvia. Gente, existe casos e casos. Mas se a pessoa deseja se batizar e ela queima no coração dela, o ato público que ela fez não vai ser apagado porque ela caiu ali na frente. Gente, eu fui batizada com 12 anos de idade. E depois desses meus 12 anos, aí que eu pequei, errei, fiz um montão de coisas erradas. Mas por causa do meu batismo, por causa da minha aliança, eu sempre soube para onde voltar. Eu sempre soube a quem eu pertencia. Eu sempre soube para quem eu tinha entregado a minha vida. E isso muda significativamente. Então, se você tem dúvida de se batizar porque você acha que você tem que alinhar sua vida, porque você acha que você precisa se casar primeiro, porque você acha que isso ou aquilo, tudo bem. Tem lugares que exigem um monte de regras. Só que existem pastores, homens e mulheres de Deus, evangelistas, missionários, que já têm essa visão que a salvação é individualizada. E ela não depende, gente, ela não depende do seu estado agora para você fazer um ato público de confessar Jesus e se batizar nas águas. Você consegue entender essa verdade? Então, se você arde essa vontade no seu coração e você conhece um homem, uma mulher de Deus, peça para ele te batizar. Desça nas águas. Ah, Larissa, mas depois que eu me batizar, eu preciso congregar lá naquela igreja ou ser parte? Gente, isso aí é critério seu. Seguir no lugar ou não. Porque muita gente pensa assim: olha, eu tenho que me batizar e eu tenho que seguir nesse lugar. Gente, sinceramente, vocês são livres. Aqui no nosso ministério tem gente que vem fazer plano de salvação, entender o que é Jesus, aceita Jesus aqui, e eu falo assim: olha, meu amigo, vai ser livre, vai servir Jesus, vai ser uma bênção na terra, você não precisa estar preso aqui no nosso movimento.
Então, eu penso que ninguém precisa estar preso aqui, como eu acredito que ninguém precisa estar preso em lugar nenhum, mas você tem que estar preso com Jesus a vida inteira. O seu coração tem que ser um coração que adora Jesus em todos os lugares. Eu penso dessa forma, porque eu li na Bíblia que se o eunuco conheceu Cristo em uma tarde, lendo o livro de Isaías, com uma pouca explicação que Felipe trouxe a ele, e isso o permitiu se batizar, eu acredito que não existe nada que possa impedir você de descer as águas. E eu quero falar algo aqui para o seu coração. Talvez se você for esperar sair de algum vício, parar com alguma prática, com um hábito, consertar sua vida sentimental, sei lá, a área que for, se você for esperar isso se alinhar, talvez você nunca vai ser batizado. Então, se batiza a hora que ardeu o seu coração. Não se batiza também por pressão ou pelos líderes ou pelos pastores. Não se batize por pressão. O batismo ele tem que queimar no seu coração. Ele tem que arder. Você tem que desejar ele de todo o seu coração. E, gente, o batismo é algo transformador. Por que é algo transformador? Porque você anuncia no mundo físico e no mundo espiritual. E quando você anuncia no mundo espiritual, você está falando para o inferno que a partir daquele momento você está fazendo um ato de fé. Você está concretizando, você está selando a sua fé em Cristo Jesus. E você está anunciando que você tem um dono, que você tem um Senhor e que você pertence a Jesus Cristo. Isso, para mim, é o maior ato de fé que existe. E eu quero dizer para você o seguinte: a maioria das pessoas que são batizadas posteriormente com o Espírito Santo, primeiro são batizadas nas águas. Tem casos de pessoas que são batizadas primeiro com o Espírito Santo e depois se decidem batizar nas águas. Mas, na maioria das vezes, do que eu tenho visto, e comigo foi assim, as pessoas são batizadas nas águas e logo recebem o batismo com o Espírito Santo. Amém? Gente, eu espero que eu tenha trago um pouco de clarificação sobre o batismo, né? O batismo por imersão, batismo nas águas. E lembre-se de uma coisa, gente, batismo é consciente. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que ter a consciência dos seus pecados. Então, batismo é ter consciência do que você está fazendo, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha com aquele religioso, aquele religiosa que acha que o batismo tem que ser assim. Compartilha com o máximo de pessoas que você quiser e se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você acha que não é dessa forma, comenta aqui embaixo também. E, gente, quero deixar aqui para vocês que esse batismo é bíblico. Não tem regras, não tem tabus, ele é simples, assim como o eunuco foi batizado por Felipe em uma tarde, em um mesmo dia. Amém? Quero deixar aqui um beijo no seu coração e que através desse vídeo você tenha um pouquinho de clareza sobre o que é batismo nas águas.